Então, mais uma vez agradeço a participação do professor Linto e a sua generosidade em compartilhar os conhecimentos dele acumulados em décadas, né, da gente. Como eu comentei com vocês, esse ano ele completa 60 anos de graduação em filosofia, de ensino, de filosofia. E hoje, então, a gente vai ter a segunda aula do mini curso de Kant. Né? A próxima aula vai ser na primeira sexta-feira de novembro, tá? Em outubro não tem aula, porque a última semana de outubro, que normalmente seria, é a semana da ANPOF. E aí muitos vão para lá, então a gente não vai fazer o seminário, isso vai ser na semana seguinte, tá? É dia, acho que 6 ou 7 de novembro. 7, né? 7 de novembro, tá bom? Em dezembro a mesma coisa, porque na última semana de novembro tem o seminário interno aqui da gente do PGF na sala, tá bom? E antes de deixar 7 de novembro e 5 de dezembro, as próximas duas aulas, tá? É sempre sexta-feira, 5 horas, aqui nessa sala. Então, as duas últimas aulas serão como está no panfleto. Como está no panfleto, igualzinho no panfleto, tá? Ok? O que eu queria dizer é o seguinte, é que nós temos registrados todas as atividades do seminário sênior, tanto os minicursos quanto os seminários que tem só uma conferência com os professores convidados, né? Então, se alguém quiser a cópia, né, de um DVD, pode pedir para a Bruna, diretamente para ela. Queria tal curso, tal minicurso do professor Linto, ou tal seminário com a professora Maria Lucão, ou com o professor Heitor de Alfreaçu, qualquer um dos que já teve. E eu tenho alguns escritos, né, que os professores me deram, que eu estou lendo uma publicação, mas não tenho todos. E tem dos cursos do professor Linto também, que eu transcrevi, como vou transcrever esse. Por isso eu não lamento tanto que está faltando, porque depois eu transcrevi, eu aprendo tudo que vocês estão aprendendo. Mas, então tem os cursos sobre os estoicos, tem introdução a ser e tempo, e tem sobre a verdade. Tá? Tem 3 apostilas de mini cursos que ele já deu, e tem uma conferência de vários professores, tem 22 conferências. Tá? Como? As apostilas dele. As apostilas eu vou deixar no Xerox, aqui no terceiro andar, dentro em breve, assim, sabe? Próxima semana, daqui a pouquinho, mas já estão encaminhadas. Colocar o seminário sênior. Isso, a pasta do seminário sênior, vai estar tudo que eu tiver do seminário sênior de papel, vai estar lá, tá? Tá legal. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tá? Como eu falei para vocês na primeira aula, eu infelizmente não posso assistir, então eu vou deixar a fichinha aqui, se alguém chegar, vocês por favor lembrem de que assine a frequência com a Bruna. Deixa com a Bruninha aqui depois, tá bom? Obrigada. Então até dia 7 de novembro, tá bom? E no final, hoje, nem Kleber, que me ajuda no final, né, que é professor, ele está com a filhinha do Dodói, ele não pode vir. Então hoje não vai ter moderador na discussão, tá? Aí vocês não abusem do professor, hein? Não vai ter moderador, mas enfim, aí vocês conversam direto com o professor, ok? Obrigada, gente. Até dia 7. Boa aula, professor. Obrigado. Eu vou deixar isso aqui. Isso aqui não pode perder, tá? Se alguém chegar atrasado. Tá bom. Obrigada. Ok. Então nós vamos retomar. Tranquilo. Nós fizemos na primeira aula um perfil do mundo moderno, ou seja, as linhas gerais e, sobretudo, o espírito da modernidade. O importante é o espírito. Passou toda essa época, de 3, 4 séculos, reagindo contra o espírito da Idade Média, que é o espírito teológico, metafísico, sumamente abstrato, e agora nós estamos descendo para o mundo concreto, o mundo da ciência. E nós somos continuadores desse século lá que estou lá atrás, do século XVI para frente. Nós somos continuadores. Mais que nunca, a ciência progrediu, é inimaginável o progresso que ela fez, entretanto, tem também os defeitos que tudo isso apresenta, como nós sentimos na Terra e vivemos. Bem, hoje, então, nós vamos conversar com Kant nos seus textos. E hoje é a teoria do conhecimento na crítica da razão pura. É o livro mais complicado da modernidade, é esse. Aqui tem algum aluno que faz muito sobre a
crítica da razão pura? Aqui? Você? Você? Então vocês sabem que eu sou o que é a crítica da razão pura. Entretanto, eu não vou falar desse detalhe sobre uma aula para o público, mas vou ficar na linha geral para que vocês entendam também aqui o conjunto desta filosofia kantiana. E ele está aqui na crítica da razão pura e na crítica da razão prática. Esses dois livros foram lidos juntos. E no meu modo de entender, esse grande pensamento kantiano, que vai da crítica da razão pura à crítica da razão prática, é o que de melhor ele nos deixou. Nos deixou essa tradição que, entretanto, passa por uma labirinto extremamente grande, onde canta também em larga parte se perde, outras vezes se inventa, mas chegou ao fim. Então, e se trata, sintetizando, da descrição de dois mundos, crítica da cultura e crítica da prática, de dois mundos. O mundo inteligível e o mundo sensível. E vou ler, para mim, a verdadeira conclusão da crítica da cultura e da crítica da razão prática está na conclusão da crítica da razão prática. Esta crítica da razão prática. Então, ela conclui este arco de discussões que ele faz sobre o que nós podemos conhecer. E vou ler só, porque eu quero ver se sobra tempo para comentar todo o texto aqui, que é uma página e meia. Mas aqui só leio a primeira sentença que foi escrita sobre o túmulo dele, sobre o caixão dele, quando ele morreu. Então diz aqui: eu concluí a crítica da cultura é prática. Finalmente ele diz: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre novas e crescentes, quanto mais frequentemente volto a elas. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Esse é o mundo sensível, o mundo inteligível, dos quais vou falar, os quais sempre dão a crítica da cultura para não nos perdermos e também ajuda a entender em geral o canto. Vou começar com as perguntas, sim, vou dar algumas coisas mais gerais nesse primeiro momento, depois vou dar mais detalhadas alguns pontos. Então, se trata da teoria do conhecimento na crítica da cultura, ou seja, a teoria dos dois mundos. Dois mundos. Mundo da sensibilidade, conhecimento sensível, e o mundo do conhecimento inteligível, ou seja, da metafísica. O mundo inteligível é o mundo da metafísica. Kant fez 4 grandes perguntas que são as principais da filosofia moderna até hoje e que são um reflexo das perguntas que de outra maneira foram feitas nos séculos e milênios para trás. Mas Kant colocou essas grandes perguntas da seguinte maneira, muito simples: que posso saber, é a crítica da razão pura, que posso saber, que devo fazer, crítica da razão prática. 2 grandes tratados para trabalhar esses duas perguntas. Terceira pergunta: que posso esperar? E ali são as ditas obras menores que nos ajudam muito. Por exemplo, ideias de uma história universal
do ponto de vista cosmopolita. Maravilhoso. Trazer o que o homem pode esperar. E juntamente com a paz perpétua. Porque no costume que eles falam um pouquinho do que posso esperar. Então, o que posso saber? Só posso saber, estou resumindo, só posso saber do mundo físico. Isso aqui, a conclusão da crítica da doutrina será esta. O mundo, o mínimo de igreja pode conhecer, é só o mundo físico. Que devemos conhecer. O que devo fazer? Uma coisa só. Cumprir a lei moral. Chega, basta isso. Cumprir a lei moral. Cumprir o quê? A lei moral. A lei moral. A lei moral. A lei moral. O imperativo categórico. Imperativo categórico. Terceiro, o que posso esperar? Como disse, esperamos o progresso indefinido da moralidade humana. O Kant pensa sempre no progresso moral. Hoje nós fazemos o contrário, progresso material. Kant, então, para ele, que posso esperar que a humanidade se aperfeiçoe sempre mais do ponto de vista moral. Foi uma coisa que todos eles eram muito espiritualistas, esses pensadores todos. E todos os cristãos, ou luteranos, ou católicos, e os ingleses eram mais da convicção anglicana. Mas sempre cristãos, sempre cristãos. Então, a dimensão espiritual está presente em todas as linhas do pensamento kantiano. E ele fez uma quarta pergunta: quem sou eu?